cumprimento a todos com a paz do Senhor, é um prazer imenso tê-los aqui para darmos continuidade ao nosso estudo nas lições bíblicas da CPAD, classe adultos, terceiro trimestre. O título geral da lição é Tempo, Bens e Talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Dessa vez nós vamos estudar a lição de número 10, a mordomia das finanças. E aí tudo que você precisa saber sobre a nossa maneira de abordar a lição está aqui nesse slide que fala do plano de estudo com infográfico. É só você pausar esse vídeo e ler essas informações. Também a compreensão do PowerPoint é bem maior quando você assiste essa apresentação inteira no YouTube, ok? E aí, se você gostar, você pode dar um like para que ele ranqueie melhor essa web aula e outras pessoas possam ter acesso a esse material, que é o mesmo material que a gente envia gratuitamente pelo WhatsApp para quem quiser poder utilizar o nosso material em PowerPoint, ok? Então, os objetivos específicos para essa lição são: 1. Mostrar que tudo o que temos vem de Deus. 2. Expor como o cristão deve ganhar dinheiro. E 3. Explicar como o cristão deve utilizar o dinheiro. E a gente tem como texto áureo dessa lição a mordomia das finanças, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. 1 Timóteo 6:10. E a verdade prática diz: o cristão deve ser grato a Deus por suas finanças e lidar com o dinheiro com sabedoria, prudência, comedimento e amor. A leitura bíblica em classe está em Eclesiastes 5, 10 e 11 e em 1 Timóteo 6, do 6 ao 10. E aí a gente tem aqui a leitura, e os versículos que eu achei mais importantes estão em Timóteo, versículos 6 e 7, que diz: mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. E aí a leitura diária, que você pode também fazê-la de uma única vez, juntamente com a leitura bíblica em classe. Você que está estudando, você que é professor, se quiser fazê-lo em sala de aula, pode distribuir 6 post-its para 6 alunos, fazer essa leitura de forma sequencial, se assim achar necessário, ok? Então a gente parte para a introdução da lição, e a parte que eu selecionei diz o seguinte: os cristãos devem ser referência na administração das finanças que Deus bondosamente lhes concedeu. E eu sempre coloco a conclusão junto no mesmo slide, porque ajuda a termos uma compreensão mais abrangente daquilo que o comentarista vai tratar do começo ao fim. E aí a parte que eu selecionei em amarelo diz: o dinheiro pode ser uma bênção ou uma maldição. Isso depende muito do uso que fazemos dele. Então essa combinação te dá uma compreensão de até onde o comentarista expandirá o seu pensamento em relação à lição. Tendo dito isso, a gente passa então para o nosso slide que mostra toda a estrutura da lição. Então a gente tem no primeiro tópico: tudo o que temos vem de Deus. No segundo tópico, como o cristão deve ganhar dinheiro. E no terceiro tópico, como o cristão deve utilizar o dinheiro. No primeiro a gente tem como ponto 1, Deus é dono de tudo. Ponto 2, o trato com o dinheiro. E o ponto 3, cuidado com a falsa prosperidade. No segundo tópico a gente tem trabalhando honestamente. Depois, fugindo das práticas ilícitas. E em terceiro, fugindo da avareza. No terceiro tópico a gente tem na igreja do Senhor. E depois na sociedade civil. E aí, nesse último tópico, eu vou trazer para vocês uma série de aplicativos que você pode usar no seu smartphone para fazer a gestão da sua vida financeira, do seu orçamento, ou seja, de tudo aquilo que envolve finanças. E como a lição não trouxe nada disso, eu resolvi inserir para poder trazer algo que possa ser útil em sentido prático para cada um de vocês, ok? E aí, como gestão do tempo em aula, eu coloquei 20 minutos para o primeiro tópico, 20 para o segundo e 20 para o terceiro. Aí você pode gastar
um tempo a mais para conversar com os alunos sobre a questão dos aplicativos, de repente, se você achar necessário, porque lá eu coloquei toda a descrição de cada um deles, são 10 no total, ok? Então fica essa sugestão para os professores. A gente parte, então, para o primeiro tópico. Então a gente tem como ponto 1, Deus é dono de tudo, ponto 2, o trato com o dinheiro, e ponto 3, cuidado com a falsa prosperidade. A gente passa a ver isso a partir do próximo slide. Então, começamos com Deus é dono de tudo, você tem aqui o texto, e a parte que eu selecionei é justamente o versículo de 1 Crônicas 29:14. Porque tudo vem de ti, e da tua mão todamos. E aí, o que eu tenho a dizer a respeito desse ponto é que aqui a provável intenção do comentarista é a de que você comece esse estudo com aquilo que é mais essencial, ou seja, reafirmando que a posse do mundo é de Deus. Por isso, tudo é dádiva, seja para o cristão, seja para o mundo. E aí, desse modo, administrar as próprias finanças exige consciência para com o Criador e sustentador de tudo, o que nos leva novamente a esse versículo que está lá na leitura bíblica em classe. Mais grande é o ganho, mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. 1 Timóteo 6, versículos 6 e 7, ok? A gente passa então para o segundo ponto, o trato com o dinheiro. Está aqui o texto, é a parte que eu selecionei. Em Apocalipse, nosso Senhor deixou claro que o crente pode pensar estar rico aos próprios olhos, mas invariavelmente desgraçado, miserável, pobre, cego e nu diante dos olhos do Senhor. E a esse respeito, o que eu tenho a dizer é o seguinte: nesse ponto, o título o trato com o dinheiro poderia abranger a todos os cristãos, mas o comentarista preferiu apontar apenas para uma categoria de crente, os materialmente ricos, mas espiritualmente miseráveis, que está aqui no corpo do texto, ele mesmo colocou essa expressão. E aí o que eu tenho a dizer sobre isso é o seguinte: ponderem com muita cautela sobre essa questão, tendo em vista que a maioria esmagadora de nós crentes somos assalariados. Portanto, iremos refletir sobre algo que está fora da nossa experimentação. Mesmo porque há crentes pobres que também vivem em miserabilidade espiritual. Então, tem que ser uma questão tratada com muita cautela, porque nem todo crente rico ele é um crente espiritualmente miserável, né? E nem todo crente pobre é um crente que tem uma vida espiritual saudável. Então são muitas circunstâncias que pode caracterizar uma coisa ou outra. Por exemplo, os nossos pastores, que são líderes de mega igrejas, por exemplo, de grandes ministérios, a sua maioria pertence à classe média alta ou à classe alta. E nem por isso eles são espiritualmente miseráveis. Então, os que nós conhecemos são grandes homens de Deus, mas que pertencem à elite do nosso país. Então, é uma questão muito delicada para se tratar, e é preciso ponderar com cautela. Eu estou aqui só levantando a questão para vocês pensarem sobre ela. Não estou me posicionando nem de um lado nem de outro, apenas dando caminhos para que você possa refletir mais profundamente antes de caracterizar uma coisa ou outra, ok? A gente parte então para o terceiro momento, o cuidado com a falsa prosperidade. A parte que eu selecionei do texto é onde o comentarista diz: teologia da prosperidade, esta ensina que todo crente deve ser rico. E aí o que eu tenho a dizer sobre esse ponto é o seguinte, são duas dicas. A primeira dela é o seguinte: nesse ponto, o comentarista faz um importante alerta, mas é preciso tomar cuidado para não travar a aula nessa questão, pois o assunto principal é a reflexão sobre a administração correta das finanças que já temos, e não a reflexão sobre os pressupostos dessa corrente teológica, ok? E aí a segunda dica é o seguinte: nunca confunda teologia da prosperidade com prosperidade. A primeira é uma distorção do texto bíblico. Já a segunda significa progredir, desenvolver-se, dar bom resultado, melhorar, etc. E isso é o que todos nós desejamos para nós
e para os outros também, que nós sejamos prósperos em todos os sentidos, ok? Então fica aí esse pontapé inicial para vocês refletirem sobre essa questão sem atrapalhar o curso da lição, que é sobre a administração correta das nossas finanças, ok? A gente fecha então esse primeiro tópico de maneira enxuta, dando aí caminhos para você poder expandir o seu pensamento em relação a esse ponto. Chegamos então ao segundo tópico, e aqui a gente vai falar sobre trabalhando honestamente, fugindo das práticas ilícitas, e terceiro, fugindo da avareza, a partir do próximo slide. Então, começamos com trabalhando honestamente, que está o texto, a parte que eu selecionei diz o seguinte: assim, por trabalho honesto, entendemos todo tipo de atividade que sustenta e dignifica o ser humano. Não convém atividades correlacionadas com a bebida alcoólica, drogas, prostituição, aborto e etc. Aqui o que eu trago para esse ponto também é uma questão de cautela. Nesse ponto, o comentarista deseja ajudar você a distinguir o trabalho honesto do trabalho desonesto, mas ele não especifica a questão. A verdade é que, em muitos casos, estabelecer essa distinção é algo muito difícil. Por isso, reflita com cautela sobre essa questão, não se precipitando em sua consideração final. Por quê? Olha só o exemplo. Por exemplo, o comentarista expõe que ao cristão não convém atividades correlacionadas com a bebida alcoólica. Isso faz muito sentido quando imaginamos um cristão atrás de um balcão de bar servindo pinga, por exemplo. Mas quando se pensa nesse mesmo cristão trabalhando como executivo, ou técnico, ou segurança, ou faxineiro, ou motorista, ou entregador na Ambev, por exemplo, será que devemos encarar a questão da mesma maneira? Lembrando que a Ambev é nada mais, nada menos do que a maior indústria cervejeira do mundo. Então, essa empresa tem muitos funcionários aqui mesmo no Brasil que trabalham justamente na área administrativa ou na fabricação de cervejas e de outras bebidas. E outros tantos cristãos trabalham entregando essas bebidas porque são motoristas e ajudantes dos caminhões que entregam. Outros trabalham na parte administrativa e outros trabalham na parte operacional. Ou são de empresas terceirizadas que prestam serviço para essa multinacional. E aí, de certa forma, você está falando de um trabalho correlacionado com o álcool, porque eles fabricam bebidas que têm álcool. Agora, como que a gente trabalha essa questão? Com cautela, raciocinando se aqueles que trabalham na área administrativa devem ser qualificados como a mesma pessoa que está trabalhando, por exemplo, no boteco, servindo a cerveja que foi entregue por um funcionário da Ambev. Não estou me posicionando nem de um lado nem do outro, mas estou levantando aqui, como se diz, a bola para você poder refletir de maneira coerente sobre essa questão, ok? A gente passa então para o segundo momento, que é o ponto 2, fugindo das práticas ilícitas. Eu coloquei aqui em amarelo a parte que é o versículo de Provérbios 20 e 28, o homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Aí eu uni o ponto 3 também, fugindo da avareza, a parte que eu selecionei diz, o que Deus condena é a ganância, a ambição desenfreada por riquezas. E o que eu tenho a dizer sobre esse ponto é o seguinte, eu uni esses dois pontos porque você pode refletir sobre eles de uma vez só, tendo em vista que há relação, em algum nível, entre ambição exagerada e jogatina. E aqui a expressão avareza, no dicionário Aurélio, diz o seguinte, excessivo e sórdido apego ao dinheiro, esganação. Então está aqui um material para você poder expandir o seu pensamento em relação a esse ponto. Assim, a gente fecha esse segundo tópico de maneira específica e objetiva, dando aqui caminhos para você poder expandir o seu pensamento. Partimos então para o último tópico, que vai trazer como o cristão deve utilizar o dinheiro na igreja do Senhor e na sociedade civil. A gente vê isso a partir do próximo slide. Está aqui. Eu coloquei o ponto 1 e o ponto 2 aqui juntos nesse
nesse ponto, porque eles tratam basicamente da mesma questão, contribuindo com os dízimos e contribuindo com as ofertas alçadas. E aqui a minha dica é o seguinte, para você ganhar tempo, o que você faz? Você volta lá na lição 7, que é justamente a lição que trata sobre a mordomia dos dízimos e das ofertas. O que você precisa para esse ponto está lá. É o que você já trabalhou, em outra lição você fecha a questão com muita facilidade e de forma objetiva. Aí a gente passa então para o segundo momento, eu fiz a mesma coisa. Uni aqui ó, o ponto 2.1, 2.2 e 2.3, ou seja, evitando dívidas fora do seu alcance, evitando os extremos e tendo controle da renda. E o que eu tenho a dizer sobre esse ponto é o seguinte, esses 3 subpontos se referem à atitude equilibrada. Por isso podem ser estudados de uma só vez. Então, assim, no todo, o que o comentarista está trazendo para a gente aqui é que o cristão precisa ter uma vida equilibrada na maneira de lidar com o dinheiro. Então tá tudo junto, você trata de uma vez só, se assim o quiser fazer, ganha tempo e consegue expandir facilmente o seu entendimento sobre essa questão. E aí a gente vai para o segundo momento, que é na sociedade civil. Eu fiz a mesma coisa, uni os 3 pontos. Não fique por fiador, fugindo do agiota e pagar os impostos. Então, o que o comentarista quer trazer para a gente nesse ponto é o seguinte, você pode refletir sobre esse bloco de subpontos a partir de uma ideia muito simples que interliga os 3, e a ideia é essa daqui, ó. Aprenda a dizer não. Nunca resolva um problema criando outro maior e cumpra devidamente as suas obrigações. Essas atitudes te preservarão de uma série de confusões. Então, sintetizando esses 3 pontos, não fique por fiador, fugindo do agiota e pague os seus impostos, é justamente isso. Aprenda a dizer não, nunca resolva um problema criando outro maior e cumpra devidamente com as suas obrigações. Aí você evita uma série de confusões na sua vida. Tendo dito isso, a gente passa então para aquele momento que eu havia dito para vocês. Estou trazendo aqui 10 aplicativos e planilhas de controle de gasto para você usar em 2019. Isso eu extraí da revista Exame, uma importante revista da área de economia, ok? Então você tem aqui que você pode usar o aplicativo B3, o aplicativo Guia de Bolso, o aplicativo Grana. Aí no próximo slide a gente tem o aplicativo Mobius, o Jimbo, o Minhas Economias, o aplicativo do IDEC, que é muito bom também, essa já é mais uma planilha. A gente tem o Money Lover, o Organize e o Splitewise. Então, olha só que interessante. O comentarista ou a revista poderia ter trazido já para os professores, para os alunos, essas dicas, porque aí você consegue integrar um ensinamento bíblico com uma atitude prática do nosso cotidiano. Então, eu tenho certeza que você, professor e aluno, der uma lida em cada uma dessas descrições, você pode selecionar aqui 2 ou 3 aplicativos e fazer um teste para ver qual funciona melhor para você, e você que é professor pode levar o que você achar mais interessante para os alunos em sala de aula e falar para eles, tem isso aqui, tem esse aplicativo, tem esse outro aqui, esse funciona desse jeito, esse aqui e tal, e os alunos podem fazer teste para organizar a sua vida financeira usando tecnologia e um smartphone. Ou seja, é uma coisa interessante que pode nos ajudar em sentido prático. Então fica a minha dica aí para vocês, espero que seja de bom uso para cada um que está tendo acesso a essa lição e a essas dicas, tá bom? Então assim a gente chega ao final deste terceiro tópico e vamos para a nossa conclusão, lendo agora o que o comentarista colocou como conclusão. O dinheiro pode ser uma bênção ou uma maldição. Isso depende muito do uso que fazemos dele. Se o fizermos para a glória de Deus, com gratidão pelos bens adquiridos, seremos recompensados pelo Senhor.
que usemos os recursos financeiros de modo honesto, como verdadeiros mordomos do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos ensine a usar os recursos como bênção. Assim, eu espero ter contribuído de alguma forma com você, aluno, e você, professor, para que você possa expandir a sua lição, ok? Então, agradeço imensamente por essa participação e, se Deus quiser, espero vê-los na semana que vem. Até lá!